Pessoal, vamos passar então aqui para o conteúdo mesmo, o top 5. Top 5, Renan. Se a gente fosse falar que vai ceder uma casa, a construção dessa casa seria o top 1 que você separou aqui, que é o plano de contas, né? Plano de contas. Se o plano de contas não tiver bem construído, não tiver uma boa fundação do plano de contas, o ECD vai afundar, é isso mesmo? Essa ECD você vai ter bastante problemas com ela, principalmente de interpretação dos erros que podem surgir ali, né? E o plano de contas é base para a gente, né? Como também os lançamentos contábeis, mas para existir um lançamento, né, você tem que ter o seu plano de contas inserido ali. Então, pessoal, conforme o Renan disse, o nosso top 1 é o plano de contas. Muito bem. Tiago, começa explicando aí para o pessoal, porque aqui nas nossas lives a gente tem pessoas que estão em níveis diferentes da parte contábil, né? Então traz uma explicação para a gente aí do que seria o plano de contas. Plano de contas, pessoal, brevemente falando, né, é um conjunto de contas contábeis dispostas, né, de uma forma estruturada para padronizar os lançamentos contábeis e assim ser possível emitir as demonstrações contábeis geradas a partir desses lançamentos. Né? É importante citar ainda que sempre que for gerar um ECD, né, e não for um ECD de abertura ou situação normal, é preciso recuperar um ECD anterior. E essa validação de plano de contas ela será realizada nesse momento. Beleza. E sobre o plano de contas, na hora que a gente estava aqui, você estava até mostrando para a gente, né? Tem o principal e tem o referencial, né? Qual que é a diferença entre eles? Isso. Basicamente, a diferença desses dois planos, gosto de falar plano principal porque é o plano, pessoal, que você vai ali fazer os lançamentos contábeis, né? E esse plano, ele então pode ser personalizado à medida com que você precisar, então, detalhar os seus lançamentos contábeis, o seu controle, né, dentro ali das demonstrações. Então, ele é um plano que eu digo que é um plano principal, porque é o que você vai utilizar todos os dias, e ele pode ser personalizado. Já o plano referencial, ele não pode ser personalizado. Ele é gerido pela Receita Federal, visando principalmente ali atender a ECF. Então, é publicado as tabelas, é publicado ali um ato normativo que regula esses planos de contas e você não pode criar ou alterar ou excluir alguma conta desse plano. Você, ao referenciar essas contas, você está então ligando o seu plano de conta de uso diário ao plano de contas da Receita. Assim, ela consegue padronizar a visualização dessas informações e processar ali em seus sistemas. Beleza. E no caso da entrega da ECD, para atender isso, existe alguma configuração específica, uma padronização do plano de contas? Sim, Renan. Embora o plano principal possa ser personalizado, ele precisa respeitar principalmente a existência de 4 níveis, né? Sendo ali entre contas sintéticas e analíticas. Então, a resolução 1299 de 2010 determina que o plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, devem ter no mínimo 4 níveis. E hoje eu gostaria de demonstrar isso aqui no Calima, para você ter uma ideia. Né? Eu acredito que todos aqui já tenham o seu plano de contas em 4 níveis, mas por às vezes algum acontecimento, alguma alteração, né, pode então ter influenciado no seu plano de contas e até mesmo criações de novas contas. Renan. Às vezes né, o cliente dele, né, ele quer detalhar ali uma despesa, detalhar algo do tipo, então são criadas novas contas. Então, gosto muito de mostrar isso para que você, ao criar também as contas, crie dentro desse padrão de ter os 4 níveis e respeitar a estrutura do seu plano. Legal. E no Calima você consegue mostrar esses 4 níveis? Consigo. Gostaria de pedir auxílio aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, vocês estão vendo aqui da minha empresa 2, uma empresa modelo, né? Eu tenho aqui, ó, vamos pegar o meu ativo. Vamos pegar o ativo que é mais fácil, mais rápido aqui para vocês entenderem. A gente tem aqui as minhas contas do ativo, representando os bens e direitos dessa empresa, começando lá com a conta numeral 1. A conta 1 significa que é a conta do ativo. Então, todo o grupo 1 vai estar dentro do ativo. Esse ativo ele tem a segunda conta, que é a 1.1, dizendo então que é o ativo circulante. A terceira conta é o disponível. A quarta conta, ainda em nível sintético, é o caixa geral. E dentro do caixa geral foi incluída aqui uma conta de nome caixa, que então determina aqui o 5º nível desse plano de contas. Tiago, mas nesse caso, eu preciso utilizar com 5 níveis? Não, você precisa resguardar que tenha 4 níveis. Então aqui, por exemplo, no Calima, a gente consegue verificar quando uma conta é sintética
e quando uma conta é analítica, através da coluna analítica. Veja só, na tela, a gente tem aqui a conta 1, 1.1, 1.11, 1.1.1.01 são todas contas sintéticas. Tiago, mas como que o Calima entende e separa essas contas dessa forma? Aqui em configurar grupo de plano de contas, pessoal, a gente tem como visualizar a máscara do nosso plano de contas. Vejam só que aqui está determinando o tamanho do meu plano. Aqui, ó, eu tenho então dito que que aqui é o primeiro nível. Aqui eu não posso colocar números, mas se fosse colocar números aqui, eu ia te mostrar que aqui, ó, significa o primeiro nível, o segundo hashtag é o segundo nível, o terceiro nível, quarto nível e o último, o quinto nível. Assim dispostas de uma maneira que vai ser determinado o tamanho do meu plano de contas. Então, deixa eu voltar na última tela, que eu estava lá em manutenção, plano de contas, plano de contas. Aqui, pessoal, então eu consigo determinar o tamanho, quantas contas ele vai aceitar. Por exemplo, em 1.1, significa que ele vai aceitar aqui apenas 9 contas, porque só deixa uma numeração. Na seguinte, ele vai, na mesma forma, somente de 1 em 1, você vai conseguir no último nível ir até o numeral 9. Já que na quarta nível, você vai conseguir ir até 99 contas sintéticas dentro do seu disponível. Então, por que é importante a gente sinalizar isso daqui, Renan? Porque às vezes acontece muito da pessoa vir cá, editar as contas e marcar como analítica, ou excluir uma conta. E aí eu quero mostrar dentro do validador qual erro que vai acontecer e vai te cobrar que então tenham 4 níveis no seu plano de contas. Beleza, então enquanto o Thiago prepara o validador aí, só dando boa noite para o pessoal que está entrando aqui no chat também, né? O José Carlos Damasceno, o Raimundo Neto, seja bem-vindo. E aí tem até uma pergunta que eu vou deixar aqui para você, Thiago, que é a seguinte, ó. Como faz no Calima para lançar nota explicativa e levar para ECD? Elas são obrigadas para empresas do Simples? Renan, a gente consegue fazer o cadastramento de notas explicativas aqui dentro. Ó. Em manutenção, notas explicativas, compartilhando a minha tela. Olha só. Qual que é o objetivo das notas explicativas? Explicar, né, alguma situação ocorrida ali no fechamento do seu balanço. Então, dessa forma, para que seja possível fazer o cadastramento, sair no seu plano de conta, no seu balanço patrimonial, ali na sua DRE, ou então no seu livro diário, é preciso que você indique a referência que essa nota explicativa precisa sair e a configuração do tipo do relatório que você deseja que essa nota explicativa faça parte. Então, é muito importante você vir cá e colocar aqui a referência e depois relacionar lá embaixo as contas que você deseja detalhar e explicar algo. Vamos dizer que seja no meu balanço patrimonial. Eu vou escrever aqui a nota inicial, a nota final. Não reparem, né? Apenas a simplicidade, apenas para poder exemplificar. E aqui embaixo, no campo notas, a gente vai fazer a inclusão de todas as contas, né, que fazem parte dessa nota explicativa. Digamos aqui que eu tenho uma conta do ativo, do passivo, ou algo do tipo que você necessitou fazer algum ajuste, alguma explicação detalhada por causa de algum ajuste, de algum outro lançamento extemporâneo que seja, enfim. As notas explicativas podem ser cadastradas desde que vinculadas a uma conta e assim seja demonstrado, então, como aconteceu essa explicação. Feito esse lançamento aqui, ele vai integrar, então, o seu balanço patrimonial, a sua DRE, o seu diário, e serão levados, né, conforme o seu cadastramento for realizado aqui no Calima. Beleza. Marcelo, deu para entender direitinho? Agora sim, Thiago, quer compartilhar com a gente a tela do validador? Vamos deixar o Thiago compartilhar. Enquanto isso, deixa eu só tirar a tela do Thiago aqui, por enquanto, que ele vai compartilhar a tela ali do validador. Aqui tem uma pergunta do Wanderson, mas já conseguiu compartilhar a tela do validador? Então vamos mostrar a tela do validador primeiro, depois a gente vai lá no Wanderson. Ô Thiago, eu tô achando que ainda está compartilhando a tela do Calima, viu? Verdade. Vamos tentar, porque o validador ele não é uma página, né? É um programa. Então aí o Thiago vai ter que compartilhar com vocês de novo. O Wanderson, enquanto isso, perguntou sobre a conciliação no Calima e viu que não ajuda de forma manual. Tem alguma melhoria para automatizar o processo? Eu uso o Calima e sinto essa carência no módulo contábil.
O Wanderson, faz um favor pra gente. Daqui a pouco a gente até vai procurar saber aí se tem algum tipo de automatismo, a gente te responde. Mas caso ainda não tenha, o que a gente pode pedir? A gente pode pedir para o senhor criar um ticket explicando, né, a necessidade que tem, se já usou algum outro tipo de sistema, e tem até algum exemplo para ajudar, para ficar assim de acordo com o que o senhor deseja. Para a gente vai ser um prazer, é só criar o ticket. Agora que você compartilhou a tela, você lembra se tem algum tipo de automatismo para a questão de conciliação bancária? Renan, atualmente, né, se o cliente for fazer ali, o Wanderson, se você for fazer, então, a conciliação, se você realizou todos os lançamentos contábeis no Calima e necessita conciliar esses lançamentos, é preciso que você faça realmente ali manualmente. Ainda assim, é necessário que você, caso deseje, perdão, você importe um AFX, porém, você não vai ali gerar lançamentos a partir dessa importação. Então, assim, a conciliação bancária e a conciliação FX, elas caminham juntas. Se você fez todos os lançamentos contábeis na sua contabilidade, seja via integração da folha, do fiscal, do módulo patrimonial, algo desse tipo, e realizou todos os ajustes de lançamentos manuais, recebimentos, pagamentos, seu banco está fechando, seu caixa está fechando corretamente, então você vai realizar a conciliação ali manualmente nesse momento mesmo. Você pode até mesmo importar um AFX para validar e conciliar o banco, porém não pode gerar os lançamentos contábeis. Atualmente, o que sai conciliado automaticamente, Wanderson, é quando você importa um AFX e já gera os lançamentos contábeis a partir disso, onde então, ao fim da importação, sairão todos os lançamentos conciliados. Tá bom? Então, assim, essa conciliação que você citou, entendo eu que é quando ali você já realizou todos os seus lançamentos e está verificando contas para verificar se não está faltando, se realmente foram feitas todas as baixas, todos os lançamentos, as contrapartidas estão ali coerentes ao que você deseja. Então, nesse momento, você vai utilizar realmente a conciliação ali manual ou então fazer até mesmo a OFX, conforme eu citei. Beleza, Wanderson? Se por acaso não te atender dessa forma, cria um ticket, explica para nós direitinho o que o senhor deseja. Pode ter certeza que o pessoal vai te dar uma resposta aí. Combinado? Vamos seguir então. Mostra pra gente aí o validador agora, Thiago. Estamos na tela. Eu tô me adaptando, viu, pessoal? Tem que olhar ali, tem que olhar pro Renan, tem que olhar aqui pro validador. Então, mas tá saindo bem. Depois vocês comentam aí a nota. Podem se divertir um pouquinho, porque o assunto ele realmente traz muitos pensamentos e às vezes faz a gente lembrar de muitas configurações também. Então é bom que a gente se descontrai aqui e a gente vai rompendo e vai conseguir absorver esse conteúdo que a gente preparou para vocês hoje, tá bom? Ó, para quem não sabe, é a primeira vez que o Thiago tá aqui participando com a gente. Até então ele estava participando de casa, junto com a Eloá e como é que chama esse outro menino? Com o Matheus. Junto com a Eloá e com o Matheus, terça-feira à noite. E hoje ele tá aqui, primeira live dele participando. Isso Deixa mesmo. sua nota pro Thiago aí, numa escala de 0 a 10, qual nota você dá pro Thiago? No final eu conto a minha nota para vocês. Capricha direitinho, né? Porque semana que vem eu quero participar da live de novo. Vamos lá então. Pessoal, aqui no validador eu quero mostrar para vocês, aqui eu já realizei a importação, né, que foi lá em arquivo, escrituração importar, e fiz a importação do meu arquivo gerado no Calima. Olha para vocês verem que aqui apresentou então uma mensagem de erro, onde foi dito assim: o plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas devem conter no mínimo 4 níveis, que foi o que a gente explicou agora há pouco. E aí, às vezes, acontece esse erro, a pessoa fica perdida e até mesmo não sabe onde consertar. Se você clicar aqui no erro, vai ser levado a conta que está demonstrando o terceiro nível, que aqui no meu caso é uma conta de fornecedores no país. O que eu fiz no meu passivo? Antes da gente começar a live, eu fui lá e excluí 2 níveis de conta daquele mesmo plano de contas, onde então ficou faltando, por exemplo, aqui a conta 211 e a conta 211.01, que contempla os 2 níveis que fecham os 5 níveis do meu plano de contas. Tá certo? Então, é isso que o validador vai fazer. Ele vai vir cá e ele verificou, a conta do passivo, ele verificou a segunda conta do passivo e verificou a terceira conta do passivo. Ficaram 2 contas, então, sintéticas e uma analítica.
inteiraram 3 níveis. Então, por isso que ele está cobrando o 4º nível, que poderia ser aqui o 211, 211.01, que assim o seu plano de contas fica mais bem organizado. Eu quis demonstrar aqui, Renan, para que eles tenham esse entendimento que esse erro é um erro muito considerável, porque às vezes a sua ECD está com apenas um erro, olha só. Eu estou com a ECD com apenas um erro aqui. E ainda assim, ele impede que eu faça o envio e a transmissão. Se o meu cliente está precisando dessa ECD daqui a pouquinho, às 19h40, por exemplo, se eu não resolver esse erro, eu não consigo fazer a transmissão. Porque assim, quando a ECD está validada, a transmissão ocorre em segundos. Estando assinada, estando tudo corretamente, em segundos você consegue fazer uma transmissão. Por isso que a gente está listando esse top 5 aqui hoje. Beleza, show de bola.